As duas brasileiras presas injustamente na Alemanha reencontram a família, passam a noite em Frankfurt e planejam a volta ao Brasil. Kátia Bahia e Jeane Polini ficaram detidas por mais de um mês depois de terem as etiquetas das malas trocadas por uma quadrilha de tráfico de drogas que agia no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Mais informações chegando com Marcos Nazoni. As goianas Kátia Bahia e Jeane Polini, que ficaram presas na Alemanha após terem as etiquetas das malas trocadas por bagagens com cocaína, comemoraram a soltura nesta terça-feira. Nas redes sociais, o casal já compartilha fotos sorrindo, inclusive bebendo uma cerveja. Apesar do momento de alegria, as goianas viveram períodos de tensão e constrangimento após a prisão que aconteceu no dia 5 de março. A advogada das brasileiras, Chayane Cus, afirma que a justiça do país pode ser responsabilizada pela prisão incorreta. No entanto, eu sou advogada na Alemanha e posso dizer que aqui na Alemanha a justiça alemã poderá sim ser responsabilizada pela prisão delas, que no meu ponto de vista foi incorreta. A soltura das brasileiras aconteceu após pedido do Ministério Público alemão. Por isso, elas foram inocentadas do processo. Que não faltava era a prova, né? Claro. Para indicar que elas foram presas injustamente. Resta saber se outros brasileiros, né, que também passaram pela mesma situação, aliás, tem um que está detido em Portugal. Exatamente. Se trata-se da mesma situação. Né? A gente teve um outro caso também, né? Mas nesse caso aqui, o brasileiro envolvido acabou sendo liberado. Se não me engano, também foi em Portugal, também era um caso aqui de Goiânia, foi na França? Obrigada, Pablito. Na França. Mas acabou não sendo preso, né? Foi identificado lá no momento do desembarque, e aí essa pessoa acabou sendo liberada. A gente tem mais informações agora sobre a volta dessas brasileiras. Vamos direto a Guarulhos. Lá está o Pedro Panunzio, que vai nos trazer atualizações. Bom dia para você, Pedro. Fala, Sheila, bom dia para você, Carla, para o Megali, para todo mundo ligado com a gente. As duas brasileiras que agora estão em liberdade, depois de mais de um mês de prisão, devem retornar aqui ao Brasil no final de semana. Ontem elas aproveitaram essa tarde, noite na Alemanha para aproveitar um pouco com a família. A irmã da Kátia e também a mãe da Jeane viajaram para a Alemanha junto com a advogada delas. Então elas até publicaram uma foto, né, tomando ali uma cerveja em um bar, uma cerveja bastante merecida depois de um mês muito difícil. Então esses detalhes da viagem devem ser definidos ainda hoje e elas devem, a princípio, retornar ao Brasil no final de semana, devem desembarcar aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde a gente fala neste momento. A gente trouxe essa operação da Polícia Federal, que prendeu inicialmente 6 funcionários que trabalhavam aqui no aeroporto de Guarulhos, que foram os funcionários que fizeram a troca das etiquetas. Depois que essa operação foi deflagrada, um 7º suspeito ainda foi detido, e a Polícia Federal agora investiga justamente outros casos como esses. Vocês estavam falando, sobre essas outras investigações que ocorrem, também feitas pela Polícia Federal. São pelo menos 2 casos que chegaram ao conhecimento da PF. Em um deles, uma brasileira viajava até Paris, na França, mas ela não foi detida, porque no momento em que as malas foram para a esteira, uma pessoa que aí sim fazia de fato parte da quadrilha que enviava drogas ilegalmente para o exterior, pegou essa bagagem e aí esta pessoa, o criminoso, foi detido. Num outro caso que aconteceu no dia 26 de março, em Lisboa, Portugal, um brasileiro também alega que teve a etiqueta da bagagem trocada e ele permanece detido. A Polícia Federal, claro, também investiga esse caso para saber se de fato ele tem ou não ligação com este crime. Bom, de qualquer forma, essa injustiça que a gente vinha relatando aqui nas últimas semanas começa a ser corrigida. As duas brasileiras, Kátia e Jeane, foram libertadas ontem, então, por volta de meio-dia, aqui no horário de Brasília. O Panunzio, você está no desembarque aí do aeroporto. Aliás, se eu estou reconhecendo bem, no Terminal 3, né? Que é o mais... Exatamente. Que é por onde chegam os voos internacionais, mas não há planos de que as duas voltem tão cedo, né? Você não está aí para recepcionar as duas. A gente está aqui para aquela precaução jornalística. Havia um voo que chegaria de Frankfurt hoje por volta das 5 horas da manhã, por isso viemos para cá, mas já com a quase certeza absoluta de que elas não desembarcariam hoje tão cedo. Essa viagem
deve ser definida hoje, junto com a família, com os advogados. A princípio, volto no final de semana, mas ainda não há, de fato, nenhum martelo batido. A gente, claro, vai acompanhar tudo por aqui. Hoje, não passaram por aqui no desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, viu, Megali? Ah, vai que, né? Gente, é para fazer um bom cenário para a passagem da pessoa, né? Que tá ao vivo na Pô, Guarulhos é tela. longe. Ué, 5 da manhã. O não problema, Carlinha, é que a tela da TV é só às 8 horas da manhã, né? Ah, menino, tem que chegar ali, né? 5 e pouco para Mas tentar pegar. você tá no ar também. Tá aqui também, né? Com imagem. Então pronto, já valeu, já valeu. Valeu demais. Ô, Panúzio, uma pergunta, né? Você citou aí o caso do brasileiro em Portugal que segue detido. Você falou, mas eu não consegui me atentar ao prazo. Faz quanto tempo que isso aconteceu? Foi em março? Foi no dia 26 de março. Mas a Polícia Federal investiga se de fato ele teve as etiquetas trocadas ou se, enfim, está alegando isso como uma forma de tentar se livrar da cadeia. Foi no dia 26 de março, esse caso ainda é investigado, mas corre em segredo de justiça, ainda não conseguimos descobrir mais detalhes sobre esse caso específico. É um indício, né? Um dos indícios é o fato de ele ter partido do mesmo local que essas brasileiras, né? E que outros casos que foram pegos aí, que acabaram caindo na peneira da Polícia Federal, eles fizeram o mesmo trajeto desse homem que está detido em Portugal. Fala, Carlinhos, na verdade, talvez a confusão seja porque ele é goiano, ele é de Goiás, mas ele partiu diretamente aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Certo. Ele não fez aquela conexão Lisboa. onde eles costumam colocar a bagagem. Não, ele não fez, saiu daqui direto. Tá O outro caso, esse de Paris, em que a pessoa que teve a etiqueta da bagagem trocada não foi presa, aí sim, fez o mesmo trajeto. Saiu de Goiânia, fez escala aqui em Guarulhos e seguiu em direção a Paris.